Olá, meu nome é Felipe Rezende e essa é a atividade K da matéria de Programação Corporativa do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Piauí, no campus Teresina Central. E a matéria é ministrada pelo professor Rogério Silva. E basicamente eu vou falar aqui sobre expressões regulares, ou regex. E o que se trata dessas expressões regulares? O que elas fazem, para que servem, como funcionam e quais são suas regras? Pois é, enfim, expressões regulares, elas são um conjunto de caracteres que descreve todo ou uma parte de um outro conjunto de caracteres. Como assim? Basicamente, eu tenho um texto, tá aqui o meu texto. Eu peguei um texto simples para falar a descrição sobre o que é HTML, né? HTML é abreviação para expressão inglesa, Hypertext Language, blá blá blá. Enfim. E o regex, essa expressão, ela me permite selecionar uma parte desse texto ou texto completo através da descrição de caracteres. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, HTML. Então, aqui no texto, como vocês podem ver, ele selecionou a parte de HTML. Se eu digitar, por exemplo, a letra A, ele vai selecionar todas as letras A do texto. Se eu digitar, por exemplo, C, ele vai digitar somente a palavra C. Ou ADA, ele vai encontrar uma palavra, um pedaço de palavra que tem ADA. Ele também pega os espaços, ADA, NA. Então, basicamente, ele faz uma espécie de busca no texto e faz selecionando todas as partes do texto que a expressão que chama é casa, né? Um texto casa com o outro. Então, ele seleciona o que está casando com a expressão que eu escrevi. Beleza, eu posso digitar caracteres normais, M, K, L, P, O, enfim. Só que assim, ele não a expressão regular ela não seleciona tudo separado. Por exemplo, se eu digitar KJ, ele só vai procurar algo que tenha KJ no texto. Como não tem nada com KJ, ele não vai selecionar. Ele só seleciona as coisas na ordem. Então, como é que eu faço para selecionar coisas de forma genérica? O real uso do regex é para ele fazer. Tem vários usos, né? Depende de quem está usando a aplicação. Mas assim, um uso que a gente vê bastante para o preenchimento de formulários, fazer com que as pessoas digitem os campos nos formulários no padrão correto. Telefone, CPF, endereço, esse tipo de coisa. Fazer com que fique tudo corretinho, porque muitas vezes um interpretador de uma aplicação ele recebe uma string de um campo de formulário e aí se não tiver no padrão pode ser que a aplicação quebre. Então é bem interessante que já lá na camada de UI, front-end e tudo mais, quando ele for receber esses dados do usuário, ele passa esse filtro de regex avisando que se está certo ou não. Você não digitou o telefone de maneira correta. Enfim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que o meu telefone é 3458-2334. Digamos que esse é o meu telefone, né? Então como é que eu faço para selecionar um telefone? Eu botaria 3, 4, 5, 9. Não daria certo. Por quê? Porque eu não sei qual é o telefone da pessoa. Então eu teria que especificar algo genérico. Então nas expressões regulares tem uns metacaracteres que a gente chama, né, que eles são genéricos, eles servem para selecionar qualquer coisa. Um deles, por exemplo, é o barra W. O barra W ele vai selecionar tudo que for texto, que for caractere universal, tipo as letras e algumas coisinhas. No caso é só as letras e o underline, né? Ele selecionou o underline. Mas aqui você pode ver, ele não selecionou ponto, ele não selecionou o A com tio, ele não selecionou o O com tio, nem o traço, nem nada. Ele só seleciona o que é texto legível. O que é letra, basicamente. E eu tenho o barra D, que seleciona os dígitos, né? Então eu tenho aqui, ó, eu botei barra D e ele selecionou todos esses dígitos. E você pode ver que ele está meio que quebrado aqui, porque ele está selecionando um dígito de cada vez. Mas eu não quero que ele selecione um dígito de cada vez, eu quero que ele selecione uma cadeia, uma certa quantidade. Então como é que eu vou colocar? Barra D, barra D. Então você vê que ele está selecionando de dois em dois. Ó. Coloca um exemplo melhor aqui. Botar 1, 2, 3, dar uns espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o 3 ficou de fora e o 1 e o 2 foram selecionados. Por quê? Porque ele só está selecionando de dois em dois. O que a minha expressão regular está dizendo? Que eu quero dígitos de números que sejam agrupados de dois em dois, porque eu botei 2. Se eu colocar 4 vezes, ele vai pegar só os de 4 em 4.
E aí é que tá. Ele selecionou dois números separados. Só que eu não quero os números separados, eu quero eles todos juntos, né? Então eu vou colocar um traço, ó, barra D, barra D, barra D, barra D, traço. Ele selecionou 3, 4, 5, 9, traço, barra D, barra D, barra D, barra D. Tá aqui, ele selecionou esse padrão de telefone. Só que o que acontece se for escrito de uma maneira diferente? Digamos que a pessoa vai lá no texto e coloca 3, 4, 5, 9, 6, 9, 5, 9 e não coloca o traço, bota 3, 2, 3, 4, 5. Ó, ele não selecionou, ele selecionou apenas esse primeiro aqui, porque esse primeiro aqui é a única parte desse texto inteiro que se enquadra nesse padrão. E eu quero que ele selecione esse tipo de padrão aqui também. Então, bora lá, como é que eu faço isso? As expressões regulares, ela têm as espécies de multiplicadores. Então, um deles, que é o multiplicador mais básico, é uma interrogação. Atrás do elemento que eu quero, se eu colocar uma interrogação, ele diz que aquele caractere é opcional. Tipo isso. Vou explicar um pouquinho melhor. Então, o caractere ele é opcional como? Vou escrever aqui a palavra, sei lá, documentos. Documento. Então, a expressão regular que eu quero é documento. Ó, ele selecionou de cima e selecionou de baixo. E se eu quiser colocar documentos? Beleza, ele selecionou de cima e de baixo. Agora, se eu quiser selecionar documentos e documento ao mesmo tempo, eu quero pegar palavras que estejam tanto no plural como no singular. Como é que eu faço? Eu coloco uma interrogação. A interrogação ela vai fazer com que o meu último caractere, o caractere que está à esquerda da interrogação, seja um caractere opcional. Então ele vai selecionar tanto os que tem como os que não tem. Se eu tirar, ó, agora ele vai fazer com que o O seja opcional. Então se eu apagar o O, ele continua selecionado. Se eu colocar o O, não seleciona. Apago o O, continua selecionado. Caso contrário, com O tanto faz. Se eu pagar mais um caractere, ele já vai desselecionar tudo porque ele está fora do padrão. O outro tipo de multiplicador que a gente tem, no caso, é um asterisco. Então, digamos que eu tenho um padrão A, B, 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 AB, ABBB, ABBBB, tanto faz. O que é o asterisco? Ele funciona de uma forma parecida com a interrogação, só que no caso ele diz que a quantidade que eu posso ter é infinita, é de 0 a infinito. Tipo, eu posso ter só A, eu posso ter A, B, 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 eu posso ter quantos B eu quiser. Ele vai dizer que esse último caractere ele é um padrão que pode ser 1, 0 ou tudo, ou 0 ou vários, né? No caso, 0 ou vários. E no último, o outro multiplicador padrão que temos é o mais. O mais ele diz o seguinte, ó, você vai selecionar o A e um B, e quantos Bs vierem depois desse B? Quantos Bs repetidos? Vem aqui, ó, vários Bs. Caso eu queira selecionar um conjunto, eu também posso fazer isso da seguinte maneira. Por exemplo, lembra que o barra W é texto? Ele seleciona os caracteres universais, então eu boto aqui barra W, seleciona caracteres universais. Eu posso indicar a quantidade de caracteres que eu quero agrupar, como por exemplo, 4. Eu coloco entre chaves a quantidade. Então ele vai pegar todos os caracteres de 4 em 4. Ó. HTML, juntou 4 caracteres, pronto, fez um grupo. Aí ele vai na ordem da leitura. Ó. A, B, R, E, juntou 4 caracteres, pronto, deu certo. V, I, A, cedilha. Como o W, barra W, não reconhece a cedilha é do brasileiro, então ele não vai selecionar a cedilha. E aqui só tem 3 letras, então não dá de formar um agrupamento. E por aí vai, ó. Por exemplo, a expressão EXPR, 4 caracteres, e aí eu tenho E, S, S, e aí tem um A com tio, ele não reconhece o A com tio. Ainda posso definir uma quantidade, um intervalo na quantidade, por exemplo, eu quero de 1,4 caracteres. Então ele vai conseguir pegar agora, ó. Ele pegou esse grupo de 4, pegou esse grupo de 4, pegou esse grupo de 3, esse grupo de 1, ele não pega o cedilha e o A. Por exemplo, uma utilidade muito bacana disso é quando você quer que o usuário ele defina uma quantidade de senha, um tamanho para uma senha. Então eu tenho lá password, que é a senha, e a senha ela tem que ficar entre 3, tem que ser maior do que 4 caracteres e menor do que 10. Então eu boto aqui, ó, barra W,
tem que ser maior que 4 e menor que 10. Então se eu digitar uma senha aqui, sei lá, ABG, AV, só, sei lá, 2 letras, ele não vai aceitar essa senha. Ó, você vê que ele não selecionou. Se eu digitar mais que isso, ele vai aceitar qualquer coisa. Se passar, ó, você vê que ele parou bem aqui, ó, ele não selecionou mais que isso, é porque passou. Nas aplicações, quando vão utilizar regex, o que eles fazem é comparar isso com isso. E verifica se a comparação dá verdadeira ou falsa, se casa ou se não casa. Então bora lá, bora fazer alguns exemplos mais interessantes de regex. Lembrando que tem mais algumas outras coisinhas, como por exemplo, ponto, ele seleciona tudo. E para me selecionar um ponto, por exemplo, ponto, ele seleciona tudo, inclusive um ponto. Se eu quiser selecionar um ponto, eu tenho que botar barra ponto. A mesma coisa com barra, que eu uso barra W, barra S seleciona, no caso, os espaços. Barra S seleciona os espaços. Se eu quiser selecionar o que não são os espaços, eu uso barra S maiúsculo. Ele seleciona tudo, menos os espaços. E para mim fazer uma barra, já que eu uso barra para fazer essas coisas, eu boto barra invertida. Ah, não tem nenhuma barra aqui, ó. Se botar uma barra aqui, já vai selecionar as barras, velho. Selecionando várias barras. Ok.